Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um correspondente internacional para a gente falar mais uma vez, a respeito do que está acontecendo no Afeganistão. Hoje a gente vai ter a nossa companheira Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, Afinal, os Estados Unidos são agentes totalmente envolvidos nessa situação, e a gente também vai ter o comentário aí de um companheiro nosso que vive em Pequim, na China, bem próximo ali dos acontecimentos, Ele vai trazer também um pouco da sua opinião sobre o que está acontecendo aqui. Já convido todo mundo aí a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade no nosso chat. A gente pode ir debatendo aqui sobre o tema, a compartilharem nas suas redes sociais também, a se inscreverem na Causa Operária TV, a se tornarem membros também do nosso canal. Já somos aí mais de 93 mil inscritos, e para você se tornar membro, você paga apenas R$ 7,99 por mês, o que ajuda a manter a Causa Operária TV com seu sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, vamos começar então já falando a respeito, da vitória aí do Talibã e do povo afegão. Se a produção tiver, vamos exibir aí o vídeo enviado pelo nosso camarada Gabriel Martins, que é militante da URC, companheiro nosso aqui da luta anti-imperialista. Ele que é residente em Pequim e está acompanhando os desdobramentos aí no Afeganistão. Ele traz também um comentário sobre o que está acontecendo ali naquela região. Vamos lá. Bom, dos acontecimentos políticos mais importantes aí dos últimos dias, sem dúvida alguma, é a vitória do Talibã no Afeganistão. No dia 15 de agosto, o Talibã entra em Cabul, pondo fim a 20 anos de ocupação militar por parte do imperialismo norte-americano. Esse é um fato que, na minha opinião, precisa ser saudado, porque foram 20 anos de guerra, 20 anos de lutas contra o imperialismo nas mais duras condições, coisa que poucas organizações têm a capacidade de fazer e colocar adiante. Então, nesse sentido, é preciso reconhecer o papel histórico que o Talibã vem cumprindo, liderando a luta de libertação nacional do povo afegão. Obviamente que a vitória do Talibã está gerando uma série de indagações e uma série de debates, principalmente dentro da esquerda, pelo fato do Talibã ser uma força religiosa, ter uma ideologia conservadora, reacionária, a gente pode dizer. Isso não pode servir de desculpa para a gente, para as pessoas que se reivindicam de esquerda, anti-imperialistas, não tem uma posição sobre a questão do Afeganistão. O fato concreto é que parcelas significativas da população afegã apoiam o Talibã. E foi o Talibã que expulsou as tropas norte-americanas. Então, na hora da gente fazer a análise, a gente tem que separar bastante bem essas duas coisas. Uma coisa é a questão ideológica do Talibã, que obviamente tem a sua importância na hora de a gente analisar os acontecimentos políticos. Outra coisa é o papel concreto e objetivo que o processo como um todo desencadeia. Então, a luta do povo afegão liderado pelo Talibã, não importa qual ideologia o Talibã tenha, é objetivamente uma luta de caráter revolucionário, anti-imperialista. Então, a gente tem que ter isso bastante claro. No último mês, já existiam sinais claros de que a comunidade internacional, vamos usar esse termo, estava começando a reconhecer o Talibã. Na verdade, antes, o próprio Estados Unidos já tinha mantido conversações com o Talibã, mas no período mais recente, quem teve a iniciativa de se encontrar com altos dirigentes do Talibã foi a China. No último, em julho, no final de julho, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, se encontrou com um representante do Talibã na cidade de Tianjin, e isso, na prática, sela o reconhecimento da China
ao grupo guerrilheiro, né? O próprio Wang Yi, na declaração, nas conversas, ele fala que o Talibã é uma força política e militar legítima, né, do povo afegão, e é por conta disso também que a China aceita manter conversações, né, com o Talibã. Óbvio que fazendo exigências, né, em relação a como vai ser a questão do relacionamento entre o Talibã e os grupos extremistas que existem em Xinjiang, é, só que praticamente certo que a China reconhece o Talibã, né, como força política e militar. Não que vai demorar, mas acho que vai mais alguns dias para o reconhecimento formal, né, do país, porque os chineses eles vão esperar a formação do novo governo e esperar um pouco para ver como as coisas vão se desenvolver ali, né. É bom a gente deixar claro que essa vitória é, que foi obtida agora pelo povo afegão contra o imperialismo não significa o fim da luta contra o imperialismo, porque a gente sabe que dentro do Afeganistão tem muitos colaboracionistas, né, inclusive milícias armadas, né, que colaboraram e provavelmente não vão aceitar o Talibã como governo, né? Então a gente tem que ficar espertos, vamos dizer assim, para entender como que os conflitos políticos vão se desenvolver a partir de agora, né? Só que a questão mais importante e essa é a posição que eu acho correta, é que a gente precisa defender a independência do Afeganistão. Quem tem que decidir o que vai acontecer ali não é os Estados Unidos, a Rússia, a China, mas sim o próprio povo afegão, né? E de fato, a vitória do Talibã e do povo afegão contra a intervenção imperialista, de fato, é um episódio importante dessa luta ampla e geral que vai continuar se desenvolvendo, e a gente vai ter que esperar alguns dias, né, até mesmo meses, para ver exatamente o que vai acontecer. Valeu, camarada Gabriel Martins, um amigo nosso aí da URC, União Reconstrução Comunista, que vive lá em Pequim, na China, né? E inclusive o Gabriel, né, conversando comigo, ele me enviou, né, alguns materiais aí do que está sendo dito na China, não na imprensa oficial, né, na grande imprensa chinesa, mas em vários órgãos, vários blogs, vários portais, né, da esquerda chinesa e que tem muita influência, né, que representam a opinião da ala esquerda do Partido Comunista da China, dos militantes do Partido Comunista da China, etc., que são em defesa justamente da vitória do Talibã contra os Estados Unidos. A China e a Rússia, inclusive, já estão em processo de reconhecimento do governo do Talibã no Afeganistão, né? Vocês não sei se viram, mas podem entrar no site do Diário Causa Operária, justamente no portal Internacionalismo. Lá tem também uma notícia de que o Hamas saudou a vitória do Talibã contra o imperialismo. E até mesmo, né, o Partido Comunista de Cuba publicou uma matéria em que colocava ali um post do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, em que ele lembrou que em 2001, logo depois, né, da invasão norte-americana, logo depois das Torres Gêmeas e tudo mais, o Fidel Castro ele disse que se o povo afegão se organizasse, né, em guerrilhas, em grupos armados contra os Estados Unidos, dentro de 20 anos essa guerra iria terminar. E justamente terminou em 20 anos exatos, né? E nessa matéria do site do Partido Comunista de Cuba, você pode perceber ali que existe uma comemoração, né, do Partido Comunista Cubano da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. E é isso que a gente, muita gente, né, que acompanhou o que aconteceu, né, a tomada de Cabul pelo Talibã, muita gente ficou conhecendo a posição do PCO a respeito disso,
saiu em todo quanto é veículo de imprensa, da imprensa burguesa, né? Muita gente discutiu nas redes sociais, porque o PCO foi o único partido, a única organização política do Brasil que comemorou a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão e, portanto, né, a vitória do Talibã, uma vez que o Talibã liderou essa derrota do imperialismo no Afeganistão. Aí, logicamente, que a imprensa burguesa começou a atacar de todas as formas o PCO, uma vez que essa imprensa burguesa ela é controlada pelos Estados Unidos pelo imperialismo. Ela não gostou da derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, por isso que atacou, né, aqueles que comemoraram a derrota dos Estados Unidos, a derrota do imperialismo, querendo vincular o PCO com o terrorismo, com o fundamentalismo islâmico, né? Vocês viram aí, né, o companheiro Gabriel Martins, ele não é do PCO, mas ele tem uma posição parecida com a do PCO, uma posição correta, que é uma posição marxista, né? Os marxistas, eles não são moralistas. A gente não vê o mundo a partir do que pensam as pessoas, mas sim de uma realidade concreta, né? Não é porque o Talibã é um grupo de uma ideologia até mesmo reacionária, né, que a vitória dele contra os Estados Unidos não seja um progresso, apesar da ideologia ser reacionária, né? Por que isso daí? Porque os Estados Unidos se mantiveram no Afeganistão durante 20 anos bombardeando a população afegã. Os soldados norte-americanos estupravam as mulheres afegãs. Tem muitos vídeos na internet da ocupação dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, que você vê, né, os soldados norte-americanos humilhando as crianças desses países, né? Imagina o ódio que os afegãos não têm dos Estados Unidos. Esse ódio no Afeganistão foi capitalizado pelo Talibã, né? O único grupo que se insurgiu de armas na mão, de maneira verdadeiramente organizada, contra o imperialismo. Lógico que o povo, sendo contra o imperialismo, aparece ali o Talibã, esse povo vai apoiar o Talibã, né? Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é que o Talibã é um grupo fundamentalista, mas esse fundamentalismo, ele tem, mesmo a ideologia do próprio Talibã, tem um apoio de uma parcela da população afegã, né? A gente fala muito sobre a questão de as mulheres usarem burcas, tudo. Em vários países islâmicos, né, praticamente em todos os países islâmicos, as mulheres usam burcas, sejam porque são obrigadas por lei, seja por causa de um costume, né? A gente pode julgar isso daí. É uma opressão contra a mulher. Sim, é uma opressão contra a mulher. Mas no caso, por exemplo, do Afeganistão, né, não foi o Talibã que inventou o uso de burca pelas mulheres, né? Já era uma coisa muito anterior ao Talibã e eles seguem essa tradição fundamentalista, reacionária, sim, né? Afinal é uma opressão contra a mulher, mas a gente também tem que pensar numa coisa: as mulheres afegãs, do que elas mais odeiam? Ter de usar burca ou ter bombas caindo sobre as suas cabeças e sobre as cabeças dos seus filhos, né? A gente também tem que pensar isso daí. Foram 20 anos de um inferno causado pelos Estados Unidos no Afeganistão. O Talibã, ele acabou com esse inferno causado pelos Estados Unidos no Afeganistão. A gente que é marxista, a gente que é anti-imperialista, a gente que é de esquerda, a gente tem que entender que não há nada pior do que a opressão imperialista contra os povos. O que a gente vive no Brasil, fome, miséria, desemprego, inflação, racismo, machismo, isso daí é fruto da opressão imperialista, principalmente, né? E a opressão imperialista nada mais é do que o sistema capitalista, o sistema controlado pela burguesia e, no caso dos países oprimidos, pela burguesia de outros países, que impõem aos povos desses países uma vida dessa maneira. Esse daí é o principal fator de opressão dos povos do mundo inteiro. O Afeganistão removeu esse fator de opressão, que é o principal fator de opressão que pode existir contra qualquer povo no mundo. Removendo esse fator de opressão,
ou seja, esse obstáculo, o povo afegão está mais próximo da liberdade do que antes de ter removido esse obstáculo, mesmo que agora tenha no governo um grupo fundamentalista islâmico que tem uma ideologia reacionária, né? O que importa principalmente é o fator econômico. A opressão dos Estados Unidos no Afeganistão é principalmente econômica, né? Os Estados Unidos estavam no Afeganistão para roubar todos os recursos naturais desse país. Lógico, tem o fator geopolítico também, né? Mas para roubar todos os recursos desse país e para empobrecer mais ainda a população afegã, que já era muito pobre, né? O que os afegãos preferem? Eles preferem viver sob um sistema judicial da Sharia, que eles inclusive já estão muito mais acostumados, né? Como eu disse, antes de o Talibã tomar o poder, o Afeganistão não era uma sociedade livre, liberal, né? Continuava sendo uma sociedade islâmica. Eles já estão muito mais acostumados com isso, né? A cultura deles é essa daí. Então eles preferem muito mais isso daí do que morrer de fome, morrer de miséria, morrer de bombas, né? Morrer de estupros causados pela ocupação norte-americana. Então a gente tem que entender isso. O povo afegão nesses 20 anos, ele travou uma luta de resistência enorme, uma luta heróica de resistência contra a ocupação norte-americana. Uma parte da esquerda, a maior parte da esquerda não quer entender isso daí, né? O povo afegão lutou durante 20 anos para que os Estados Unidos saíssem do país. E os Estados Unidos só saíram por causa dessa luta. Uma parte da esquerda diz que os Estados Unidos saíram do Afeganistão porque eles quiseram. Não, os Estados Unidos nunca saíram de nenhum país porque eles quiseram. Os Estados Unidos foram expulsos do Vietnã por causa da resistência do povo vietnamita. Os Estados Unidos foram expulsos da Coreia, foram expulsos do Laos, do Camboja, foram expulsos de Cuba e da Nicarágua, de certa maneira, né, pela mobilização popular. No Afeganistão, a mesma coisa. Os Estados Unidos não saíram porque eles quiseram. O interesse do imperialismo é sempre permanecer nesses países, dominando esses países, sugando os recursos naturais desses países e mantendo uma posição estratégica, inclusive do ponto de vista geopolítico, né? Os Estados Unidos saíram porque eles foram chutados para fora do Afeganistão pela mobilização popular. Quem for estudar, né, a história aí desses 20 anos de guerra no Afeganistão, de ocupação norte-americana, vai ver, né, você pode ver pela própria imprensa, que em notícias da imprensa mais antigas, nesses 20 anos, quantas explosões, atentados, né, considerados atentados terroristas, quantas trocas de tiro, quantas batalhas, né, não ocorreram em Cabul, em Kandahar, em um monte de cidades do Afeganistão, né, nas montanhas do Afeganistão. Foi uma resistência muito encarniçada do povo afegão. E como eu disse, quem capitalizou essa resistência, quem liderou essa resistência foi o Talibã. Um outro argumento, né, que o pessoal usa é que o Talibã ele foi criado pelos Estados Unidos. Isso daí faz 40 anos. O Talibã foi mesmo financiado pelos Estados Unidos quando da ocupação soviética, né? O Afeganistão ele conquistou um governo democrático, popular, com apoio da União Soviética no final dos anos 70, e os Estados Unidos implementaram um golpe de Estado contra esse governo. Contra a União Soviética, principalmente, né? Com a intenção ali de talvez até mesmo invadir a União Soviética. O Afeganistão faz fronteira com a Rússia, né? Faz fronteira com a antiga União Soviética. E aí a União Soviética, para se proteger, invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos, na sua luta contra a União Soviética, financiou o Talibã, né, para lutar contra os soviéticos. No entanto,
o Talibã já tinha, né, apoio, a resistência contra a União Soviética teve apoio da população. Depois que a União Soviética saiu, em 1989, iniciou-se uma guerra civil em que o Talibã, né, conseguindo aí expulsar os soviéticos, ganhou muito apoio popular e muita moral. Tanto é que eles chegaram ao poder em 1996, né? E aí os Estados Unidos perceberam que não dava para apoiar mais o Talibã, porque era um grupo que estava ganhando independência com relação ao imperialismo. Nunca foi um fantoche do imperialismo, né? Com apoio popular, o Talibã começou, né, a se virar contra os Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos depois invadiram o Talibã, o Afeganistão finalmente em 2001. Né? E desde então o Talibã vem lutando de armas na mão contra a presença norte-americana no Afeganistão. Um outro posicionamento aqui da esquerda, por exemplo, a Andrea, ela comenta aqui: a mulher talibã quer liberdade para estudar e continuar a ocupar os espaços conquistados. O problema é que a mulher afegã, ela não conquistou nenhum espaço com os Estados Unidos ocupando o Afeganistão. Os Estados Unidos não levaram para o Afeganistão nenhum direito democrático. Não levaram para o Afeganistão o direito das mulheres, não levaram para o Afeganistão o direito dos LGBT, não levaram para o Afeganistão o direito de ninguém, dos trabalhadores nem de ninguém. Os Estados Unidos e o imperialismo, eles não estão em nenhum país para levar direitos para ninguém. Muito pelo contrário, para destruir os direitos, né? Se a nossa produção, vamos mostrar a produção foto das escolas no Afeganistão. Vamos ver. Isso daí, essas fotos aí são as escolas para meninos e meninas, ou seja, homens e mulheres, crianças, né, na cidade de Herat. Elas foram reabertas pelo Talibã. São escolas onde estudam meninos e meninas. Foram reabertas pelo Talibã. A gente tem uma outra foto. Vamos ver mais uma outra foto. Isso daí é uma escola na cidade de Albemarle, no Afeganistão. Isso daí é uma escola ao ar livre, porque não tem estrutura essa cidade para ter uma escola de verdade. Vocês podem ver ali o professor com uma lousa improvisada, ensinando as crianças no meio da areia, com tapetes, sentadas em tapetes, para terem aula. Atrás, se vocês conseguem ver, perdão, o nome dessa cidade não é Albemarle. Esse daí é o nome da empresa dos Estados Unidos que extrai lítio metálico, que é um mineral usado aí na fabricação de eletrônicos e de baterias de telefone e carros. Então essa cidade aí é uma cidade totalmente miserável, que no entanto tem ali uma empresa norte-americana explorando essa cidade. E as crianças, elas, para terem aula, elas precisam ter aulas ao ar livre, porque não tem estrutura para uma escola, né? Ainda, né, a respeito aí do Talibã, vamos ver agora um vídeo de um protesto de mulheres. Isso daí foi inclusive bem noticiado, né? Vamos ver, produção. वो बच्चा की तरफ
Isso daí foi um protesto nessa semana aqui em Cabul de um grupo de mulheres, né, pedindo direitos. Vocês devem ter visto aí que, inclusive, membros do Talibã estavam ali, né, e ao contrário do que diz a imprensa, né, eles não fizeram nada contra elas, permitiram que elas se manifestassem. Uma coisa muito interessante que está acontecendo no Afeganistão e que a gente precisa olhar sem preconceitos é que o Talibã ele não é o mesmo de 20 anos atrás. Esse Talibã de impedir qualquer direito das mulheres, qualquer direito democrático, ele evoluiu, né? Isso pode ser um efeito da própria mobilização popular que levou agora o Talibã de volta ao poder, que a gente pode inclusive considerar como uma revolução popular, né? Essa revolução popular, a pressão das massas, faz com que um grupo, como é o caso do Talibã, um grupo nacionalista, né, apesar do o nacionalismo burguês, né, ele é muito variado ideologicamente, mas uma característica principal dele nos países oprimidos é de buscar a libertação desse país contra o imperialismo. E o Talibã é um grupo nacionalista burguês. Um grupo nacionalista burguês que tem grande apoio popular, ele pode, né, sofrer a pressão, ele sofre a pressão popular, né? E com uma revolução que aconteceu agora no Afeganistão, que levou o Talibã ao poder, a pressão popular, logicamente, é por direitos, né? E aí, o Talibã já anunciou uma série de medidas que causaram surpresa no pessoal que está acompanhando, né? Principalmente naqueles que são acostumados a ver o Talibã como as pessoas mais horrorosas, né, do mundo. Entre essas medidas, o Talibã anunciou que vai ter mulheres no governo. Nem é mesmo que as mulheres vão poder sair na rua. Vai ter mulheres no governo do Talibã. As mulheres no governo do Talibã, eles anunciaram que vão poder estudar, vão poder estudar no ensino superior, né? Lógico que isso daí não é a libertação da mulher, muito longe disso. Mas se a gente comparar com o Talibã de 20 anos atrás, esse é um progresso enorme para esse grupo, né? Então a gente tem que... O que está sendo dito na imprensa, né, não leva em consideração isso daí. O Talibã anunciou que vai ter liberdade de imprensa. Lógico, a liberdade de imprensa em qualquer país do mundo é restrita. Mas, né, o que o pessoal esperava é que não houvesse nenhuma liberdade de imprensa, mas o Talibã anunciou que vai haver liberdade de imprensa. O Talibã anunciou anistia para aqueles que colaboravam com o antigo governo, né? O que também é uma medida que levou muitas pessoas aí a ficarem surpresas. O Talibã, é possível, né, que o governo de transição do Talibã agora seja dirigido pelo Mullah Baradar, que é o líder político do Talibã, e pelo Ahmad Jalali, que foi ministro do interior, já não do Talibã, mas do governo de ocupação, e que trabalhou para Voz da América, que é uma rádio financiada pela CIA e que, logicamente, é um instrumento do imperialismo. Então pode ser até que o Talibã aceite elementos aí que são colaboradores do imperialismo no seu governo. Então a gente tem que levar em consideração uma série aí de aspectos, né? Para a gente... Vamos ver também agora algumas imagens aí que muita gente vai se surpreender ainda mais, né? O pessoal que acha que os talibãs eles são seres aí de outro mundo, que eles são bárbaros, tudo mais, né? Vamos ver pode mostrar aí, produção, vamos ver.
Da Kandahar Airport ang Hulk. Airport namin yung Kumandani. Academy Headquarter. Razak में. Isso que vocês viram foram, primeiro, os talibãs comemorando a vitória contra os Estados Unidos em um parque de diversões, dirigindo carrinhos de bate-bate. Isso daí é muito, muito cômico, né? Porque ninguém vai imaginar que esses caras aí, feios, barbudos, cabeludos, que falam em uma língua estranha e que tudo mais, são seres humanos também, né? Brincando em carrinhos de bate-bate. E depois vocês viram eles numa academia, depois de terem ocupado, né, a capital Cabul, depois de terem tomado o poder. E agora vocês vão ver uma foto também que ninguém imaginava que os talibãs poderiam fazer isso daí. Seria, pode mostrar, produção, seria contra Alá, contra a vontade de Deus. Os talibãs tomando sorvete, né? Isso daí a gente precisa, né? Essas imagens são logicamente cômicas, né? Porque ninguém imagina que esses homens brutos e opressores fariam esse tipo de coisa, mas tudo isso daí que a gente pensa do Talibã, a gente primeiro precisa tirar o preconceito, né? A gente precisa ficar totalmente livre do preconceito, porque uma coisa que a esquerda fala muito, sempre falou, né? A esquerda ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é a questão da islamofobia, né? Ou seja, preconceito contra os muçulmanos. O que é, se não islamofobia, né? O que a imprensa está falando sobre os talibãs e o que a esquerda inteira está repetindo. O pessoal está falando que eles oprimem as mulheres, é um preconceito contra as mulheres e tudo mais. Mas a gente precisa analisar bem isso daí, né? Porque o que na verdade está acontecendo é um preconceito muito grande contra os afegãos, né? Contra principalmente os talibãs, né? Como eu disse, eles têm um apoio muito grande da população afegã, né? Então a gente precisa tirar, né? É uma coisa interessante porque a gente costuma falar isso daí com as pessoas que não são de esquerda, com as pessoas de direita, com as pessoas despolitizadas, que a pessoa não pode ficar acreditando em tudo que a Globo, que a BBC, que a CNN, que o New York Times falam. Não pode acreditar em tudo que os Estados Unidos falam. Só que agora a gente está tendo que falar isso daí para a esquerda, né? O que mostra também o nível de adaptação e de dependência que a esquerda está com relação ao imperialismo, né? Bom, eu queria chamar, não sei se ela ficou esperando bastante aqui, não sei se... Aê! Adriana Machado, correspondente nossa em Nova York. Desculpa pela demora, você devia estar querendo falar um monte de coisa aí, Adriana. Mas queria chamar então você para você comentar um pouco sobre isso, até porque, bom, os Estados Unidos estão envolvidos diretamente com isso, né? O Biden deu uma série de declarações aí que a gente até mesmo percebeu que ele reconheceu que os Estados Unidos não estavam no Afeganistão para levar democracia nem direitos humanos. Eles estavam, resumindo o que uma das declarações do Biden, os Estados Unidos estavam no Afeganistão para acabar com o Talibã, né? Esse daí era o objetivo que ele, nas palavras dele mesmo, disse, né? Não era para levar democracia, paz, direitos humanos, direitos das mulheres, nada disso, né? Então eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, trazendo algumas informações aí dos Estados Unidos, porque logicamente esse daí, se no Brasil é o principal tema da semana, imagina nos Estados Unidos, que tiveram que sair com o rabinho das pernas, né, entre as pernas do Afeganistão.
Oi, Vasco. Oi, Laís na produção e todos os companheiros da Casa Operária TV. É um prazer estar aqui, um prazer te escutar, Vasco. Não ligo de esperar de jeito nenhum. Eu queria começar falando isso. O Biden declarou que o caos era inevitável na saída do Afeganistão e que eles entraram na guerra que não foi para criar uma nação, foi para destruir o terrorismo, né? O que eles chamam de terrorismo. A guerra do Afeganistão foi chamada da Guerra Eterna, que não acabava nunca, e eles gastaram, pelo que eu li, $1 trilhão. E nenhuma melhoria foi feita no país. E é muito impressionante a esquerda não entender a vitória que é para todo mundo a derrota do imperialismo, principalmente do jeito que foi, num dos países mais pobres do mundo, onde 90% da população vive com menos de $2 por dia e que ainda as relações sociais ainda são praticamente feudais de agricultura. E então a esquerda não entender isso é triste, é desanimador, mas ainda bem que a gente tem o PCO para trazer a informação para quem estiver interessado. Quem quiser entender, é muito fácil de entender. Eu queria trazer um pouquinho um exemplo de como os Estados Unidos são o mal pior nessa história. A primeira coisa, tem um almirante da Marinha americano, James Stavridis. Ele era um dos comandantes na OTAN. Ele hoje é funcionário de uma das maiores empresas de investimento de Wall Street e do grupo Rockefeller. Ele criticou a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, criticou o Biden falando assim: o Biden resolveu tirar o band-aid, porque saiu de repente, mas, na verdade, tirou um torniquete. E agora existe uma hemorragia da honra americana. E se o próprio imperialismo está falando que está existindo uma hemorragia da honra americana, como que a gente não vai comemorar isso? Comemoramos, sim. Não quer dizer que estamos do lado do religioso, conservador, machista. Quer dizer que estamos do lado do povo. Ele continuou falando que a saída foi a morte do sonho e esperança de afegãos, principalmente meninas e mulheres, ou seja, usando mais uma vez aí o identitarismo para manipular a situação, e a esquerda cai direitinho. Outra coisa que eu queria falar era sobre essa tradição dos Estados Unidos e da CIA de usar o tráfico de drogas como meio para não só para ganhar dinheiro, mas para ter a sua influência, né? Quando os Estados Unidos entraram no Afeganistão em 2001, eles colocaram na presidência um cara que chama Hamid Karzai. E o irmão dele, o Ahmed Wali Karzai, se transformou no maior traficante de ópio do Afeganistão. E ao mesmo tempo, aconteceu a crise do ópio nos Estados Unidos. A classe média americana morrendo de overdose. A overdose é a líder de causas de morte dos americanos com menos de 50 anos. E 2/3 dessas mortes são por causa de ópio. E o governo americano controlando o Afeganistão, é impossível deles não saberem que existia essa produção. A produção de ópio no Afeganistão aumentou. E esse Ahmed Wali Karzai, enquanto ele era o maior traficante do Afeganistão, irmão do presidente colocado pelos Estados Unidos, ele também era pago pela CIA. Ele tinha uma força de ataque de Kandahar, que era uma milícia, um esquadrão da morte para matar líderes do Talibã. Em 2009, saiu no New York Times essa notícia de que ele era o maior traficante de ópio e era empregado da CIA.
e essa droga que mata os americanos vem exatamente do Afeganistão. Então, e a gente vê a tradição da CIA na Nicarágua, com os contras, com o tráfico de cocaína, que acabou levando uma epidemia de crack nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ver que o imperialismo não é só contra os países do mundo inteiro, é contra o povo americano também. Com essa guerra, esse $1 trilhão gasto na guerra, quem ganhou esse dinheiro foram para Raytheon, para a Northrop Grumman, a Lockheed Martin, General Dynamics, são essas empresas de armamentos que ganham dinheiro com essas guerras e com Wall Street, né? Juntamente com esses militares que acabam trabalhando para essas empresas de investimento. E a última coisa que eu queria falar era sobre as reformas da Revolução de 1978, que o governo do Jimmy Carter, que resolveu, naquela época, em 79, gastou $500 mil através da CIA para financiar o Talibã, junto com a Arábia Saudita e o Paquistão, indo contra a revolução. Então, todo mundo que está apoiando o imperialismo agora, falando que o Talibã não respeita os direitos das mulheres, tem que lembrar que, em 1978, a revolução nacionalizou a indústria, cancelou a dívida dos agricultores, fez a reforma de casamento, que existia a tradição do preço da noiva, que era uma prática centenária. Eles introduziram a idade para consenso, para não ter pedofilia, fez a reforma agrária, 800 mil acres de terra foram distribuídos para 132 mil famílias, distribuíram água, começaram a erradicação do analfabetismo, aumentaram a mineração, o número de médicos, o número de hospitais. Então, todas essas reformas que a Revolução fez, elas pararam por causa da contra-revolução financiada pelo imperialismo. Então, a queda do imperialismo no Afeganistão é motivo para comemorar, sim, e é exemplo para o mundo inteiro de que a resistência é possível, porque se um dos países mais pobres do mundo conseguiram se libertar, quer dizer que todos nós vamos conseguir nos libertar, se a gente se empenhar na luta. Eu acho que é isso. Valeu, Adriana. Deixa eu terminar aqui tem os companheiros aqui comentando. A Monique, Natália Araújo, Thiago Léo Toledo, Léo, Andréia. Ela fala assim: viva o Talibã é demais, destruir o mal para outro mal. Essa questão de viva o Talibã, né? A gente, inclusive, a gente apoia o Talibã na medida em que esse movimento é um movimento contra o imperialismo, né? Apoiar o que o Talibã fez expulsando os Estados Unidos não significa apoiar ideologicamente o Talibã. O PCO, por exemplo, apoia o PT. Não significa que o PCO pense igual ao PT, né? O PCO apoia o governo da Venezuela. Isso não significa que a gente pense igual ao governo da Venezuela. Esse apoio é principalmente porque o PT, o governo da Venezuela e o Talibã se colocam contra o imperialismo. E como eu disse aqui, o imperialismo é a principal força de opressão contra os povos do mundo inteiro. O Talibã não é mais opressor do que o Biden. O Talibã não é mais opressor do que a Kamala Harris, né? O Talibã não é mais opressor do que qualquer ONG imperialista que diz defender as mulheres, os LGBTs, os negros, né? As bombas que os Estados Unidos lançam foram lançadas pelo Bush, foram lançadas pelo Obama, foram lançadas pelo Trump, foram lançadas pelo Biden, né?
4 governos diferentes: governo da direita tradicional, governo identitário negro, governo da extrema-direita, governo identitário da direita, da direita também, que se diz democrática, mas na verdade é a direita tradicional, né? O Biden, ele fala que defende os negros, as mulheres, os LGBTs, tudo mais. Mas o que ele faz? Ele ocupa os países, né? Então isso daí não é melhor do que um governo do Talibã. Os afegãos, as mulheres afegãs, inclusive, elas estão mais próximas aí de conquistarem a liberdade sob um governo do Talibã do que sob um governo ocupado, né, de ocupação dos Estados Unidos. Porque o governo de ocupação do imperialismo é um governo que tira qualquer tipo de liberdade, né? Tanto é que eu falei, o povo afegão se insurgiu contra os Estados Unidos. E essa insurreição, né, mostrou o poder do povo afegão, inclusive das mulheres afegãs. Tanto é que o próprio Talibã, que tem uma ideologia religiosa, né, uma ideologia fundamentalista, reacionária, que é contra, né, vários direitos das mulheres, agora está concedendo direitos das mulheres que as mulheres nunca tiveram no Afeganistão. Uma coisa que a gente precisa entender é que o que os afegãos fizeram, liderados pelo Talibã, ele é um exemplo para os povos no mundo todo, né? Independentemente do que a gente acha sobre a ideologia do Talibã, eles têm 80 mil combatentes. 80 mil combatentes venceram os Estados Unidos. Muitos deles não tinham nem treinamento militar direito, né? Uma coisa que o pessoal compara, né, é o Afeganistão com o Vietnã. É muito parecido em vários aspectos, em outros aspectos já é bem diferente. Um desses aspectos que é bem diferente é que o Vietnã teve apoio, mesmo que limitado, dos governos da União Soviética, da China, de Cuba, da Coreia do Norte, de outros países do leste europeu, em que eles enviaram armas, apoio econômico, apoio logístico, soldados, inclusive, para ajudarem o Vietnã a libertarem, o povo vietnamita a libertar o país dos Estados Unidos. Os talibãs não tiveram apoio de ninguém, só do povo afegão, né? Isso daí a gente precisa ficar muito claro. Se os... Vasco. Fala, Adriana. Eu queria falar também que muita gente questiona se o Talibã tem o apoio do povo afegão. Por mais que não tenha o apoio de todo o povo, tem o apoio da maioria do povo. Tanto que a invasão, a tomada de Cabul foi praticamente sem derramamento de sangue, e 300 mil soldados do governo fantoche dos Estados Unidos abandonaram o exército do governo afegão para passar para o lado do Talibã. Então, isso mostra o apoio popular, que por mais que as mulheres e muita parte da população não queira apoiar o Talibã, escolheram apoiar o Talibã, o que mostra o quão horrível foi o governo imposto pelo imperialismo, né? Então, acho que isso tem que ficar bem claro, que o que está acontecendo é praticamente uma guerra civil, mas a maioria da população apoia, sim, o Talibã, senão eles não conseguiriam essa vitória, muito menos essa vitória praticamente sem derramamento de sangue. Isso. Então, os talibãs, né, eles tiveram apoio da população afegã, isso daí fica muito claro. Nunca na história do mundo inteiro alguma força derrotou o imperialismo sem ter o apoio da população, porque ainda mais num país atrasado, né, a burguesia nacional ela é muito fraca, né, e a burguesia nacional não pode derrotar o imperialismo sem o apoio da classe operária, ou não pode derrotar a classe operária sem o apoio do imperialismo. E no caso do Afeganistão, praticamente não tem burguesia lá. É um país extremamente pobre, miserável, ocupado pelos Estados Unidos, que devastou a indústria nacional do Afeganistão. Então, quase não existe burguesia nacional no Afeganistão, né? Quem derrotou os Estados Unidos foi o povo afegão, a mobilização revolucionária do povo afegão,
né? Isso daí empurrou o Talibã para o governo. Isso daí precisa ficar muito claro. Os companheiros que são de esquerda, tudo precisam entender, né? Que a expulsão dos Estados Unidos, a saída dos Estados Unidos é uma vitória popular dos povos do mundo inteiro, né? Mostra a fragilidade do imperialismo, né? Foi uma derrota do imperialismo. Se o imperialismo pode ser derrotado no Afeganistão, por que ele não pode ser derrotado no Brasil? Por que ele não pode ser derrotado na Venezuela, na África, na Ásia, né? Então, por mais que a gente não goste do que pensam os talibãs, por mais que a gente discorde da ideologia dos talibãs, a gente precisa ver a realidade concreta, né? Os Estados Unidos foram expulsos do Afeganistão por uma mobilização popular. E a mobilização popular, né, conforme ela vai se desenvolvendo, ela pode gerar enormes progressos. Cuba, por exemplo, fez a Revolução em 1959 sem que os revolucionários tivessem uma ideologia marxista, né? O movimento 26 de julho tinha uma ideologia nacionalista. Tanto é que, num primeiro momento, não expropriaram a burguesia, não declararam o caráter socialista da Revolução. Isso daí só foi feito em 1961, né? Quando Fidel Castro, o movimento 26 de julho, rompeu com a burguesia. Houve uma evolução, né? A mobilização revolucionária das massas empurrou o movimento 26 de julho para a esquerda, tanto à esquerda que eles expropriaram a burguesia e acabaram com o capitalismo no país, né? Por que nos outros países não pode ser igual em Cuba? Em vários outros países aconteceu coisas semelhantes, né? Então a gente tem que olhar menos para a ideologia dos outros e mais para a realidade concreta, material, né? O mundo, ele não é como a gente gostaria que ele fosse. Por nós, todos os afegãos seriam comunistas, marxistas e tudo mais, né? Mas não são. O Talibã não é. Por nós seria um partido igual o PCO, que teria tomado o poder no Afeganistão, mas não tem um partido nem mesmo de esquerda, né? De ideologia de esquerda no Afeganistão. No entanto, isso daí não significa que o povo afegão não possa, né, derrotar o imperialismo, derrotar inclusive o capitalismo por meio das suas próprias forças. E o que o pessoal não entende, o pessoal da esquerda, é que sendo contra a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, eles estão apoiando o imperialismo, porque quem foi derrotado foi o imperialismo, né? E a esquerda se coloca do lado do imperialismo. Os talibãs, né, além de terem apenas 80 mil combatentes, de não terem sido apoiados por nenhuma força estrangeira, eles não tinham exército treinado, não tinham força aérea, não tinham marinha, não tinham tecnologia de ponta nenhuma, eles tinham apenas AK-47, granadas com foguetes e algumas picapes aí da Toyota. Era o que eles tinham. E eles derrotaram os tanques, os aviões, os helicópteros, as tropas, né, afegãs, com o apoio das tropas norte-americanas e até pouco tempo atrás, tropas da OTAN, né? Segundo o Pepe Escobar, que é um analista internacional e que inclusive já esteve no Afeganistão, tudo, o orçamento do Talibã provavelmente não passa de $1,5 bilhão por ano. E eles conseguiram derrotar o imperialismo. Então a gente precisa seguir mesmo o exemplo do Talibã e do povo afegão. Isso não significa que a gente concorde com a ideologia do Talibã. A gente precisa seguir o exemplo em qual sentido? Eles são uma força numericamente, tecnicamente, menores do que o imperialismo e mesmo assim, por causa do espírito de resistência, da bravura do povo afegão e da decisão deles, né, do caráter aí decidido, eles sabiam do que eles queriam lutar, pelo que eles lutam por Alá, tudo mais, mas por causa dessas crenças eles derrotaram o imperialismo. Então a gente tem que seguir o exemplo nesse sentido, né? Acreditando na derrota do imperialismo, na vitória da revolução proletária, organizar a população, porque mesmo a gente sendo inferior do ponto de vista técnico, do ponto de vista
tecnológico, ou mesmo numericamente, os afegãos, assim como os vietnamitas, assim como os coreanos, assim como os cubanos, mostraram que é possível derrotar o imperialismo através da mobilização revolucionária das massas populares. Então eu queria aqui agradecer todo mundo que acompanhou, o Jesus Era Humano, que enviou um super sticker, a Márcia Guzmán, a Renata Diniz, o Joque Sil, também aqui comentando com a gente. Deixa eu ver, a Angelina Dias, Fernandes da Silva, Vera Lucas, Carla Silva, nossa querida companheira direto de Birmingham, no Reino Unido, Adão Bispo Gamer, também aqui com a gente, Willis Kennedy Menezes, Arnaldo Ricardo, o Davi Silva, Daniel Lima, valeu, companheiro. Precisa pesquisar o Partido Comunista do Afeganistão, mas se existir é muito pequeno, já existiu na época, né, no final dos anos 70 e nos anos 80, muito maior do que hoje. O Adriano Teixeira também, nosso camarada aqui do PCO com a gente. Bom, valeu. Valeu aqui a Vera Lucas. Vera, a respeito da questão das mulheres, a gente tem que, novamente, né? Fica mais fácil para o povo afegão se libertar do Talibã agora que não estão os Estados Unidos do que com os Estados Unidos dentro do país. Acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? O primeiro inimigo do povo afegão foi derrotado, que são os Estados Unidos. Isso daí merece ser comemorado. Agora os Estados Unidos não estão mais impedindo a luta do povo afegão. O primeiro obstáculo, o maior inimigo, já foi derrotado. Agora fica muito mais fácil do povo afegão se organizar sem ter uma força estrangeira ocupando o país para derrotar os seus outros inimigos, até desenvolver, por exemplo, um partido revolucionário, um partido comunista no Afeganistão, para superar, né, essa etapa que foi agora conquistada pelo Talibã e finalmente conseguir a emancipação socialista, né, das mulheres, dos trabalhadores e de todos os oprimidos afegãos. A gente precisa entender que foi uma vitória porque o primeiro e o principal obstáculo foi removido do caminho. Agora fica mais fácil remover os outros obstáculos do caminho. É a mesma coisa na luta contra o golpe no Brasil, né? A gente derrotando o imperialismo no Brasil fica muito mais fácil para derrotar as outras forças que oprimem o povo brasileiro aqui dentro do nosso país, né? E em qualquer outro país do mundo. Bom, Adriana, queria me despedir de você. A gente Eu queria falar só mais duas coisinhas rápidas. Deixa eu ver se aqui tive que mudar o vídeo. Uma é que o imperialismo ainda está de olho em toda a riqueza mineral do Afeganistão. Aquela saiu na CNN Business uma matéria que falava que o Afeganistão está sentado, o Talibã está sentado em $1 trilhão de riquezas minerais, que é a questão do lítio que você falou, que é muito importante hoje. Então, que essa guerra vai ser privatizada e vai ser feita através da CIA, de inteligência, de outros meios que não a invasão. E a outra coisa que eu queria colocar era que esse ataque todo ao PCO, por causa desse assunto, diz muito a respeito da guerra contra o imperialismo que a gente está fazendo aqui no Brasil, da nossa luta a favor do Lula, contra o golpe. Então, para todo mundo que está caindo nessa história, ficar mais atento, que toda essa campanha contra o PCO é por causa da nossa luta contra o imperialismo. O golpe no Brasil vai continuar e a gente vai ter que lutar muito, e porque o PCO está crescendo, está conseguindo fazer manifestações de rua, eu acho que por isso que está sofrendo tanto ataque por causa desse assunto. É isso, obrigado, companheiros. Valeu, Adriana, muito obrigado. Adriana Machado, nossa correspondente da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo, em Nova York, nos Estados Unidos.
Bom, vamos encerrando aqui nosso programa, a gente já excedeu aqui o nosso tempo. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou aqui no chat. A gente precisa discutir muito essa questão, né, porque tem a ver com a luta, inclusive, do próprio povo brasileiro contra o imperialismo, contra a direita, né? E a gente precisa entender que a propaganda dos Estados Unidos, do imperialismo, é muito forte, né? A gente não pode cair nessa propaganda, a gente precisa, são pressões muito grandes para a gente acabar caindo na onda da burguesia e do imperialismo, né? A gente precisa discutir muito dentro da esquerda, né, para a gente ter uma opinião, né, uma posição independente da burguesia, independente do imperialismo. A opinião da maior parte da esquerda com relação ao Talibã e ao Afeganistão, infelizmente, é uma opinião que é propagada pelo imperialismo. É uma opinião da burguesia e do imperialismo, não uma opinião da esquerda. Então a gente precisa discutir bastante sobre isso. A gente vai continuar discutindo aqui na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária. E amanhã, por exemplo, tem o Rui Costa Pimenta no DCM, vai falar bastante sobre isso, né? Às 9h30 da manhã no DCM TV no YouTube. Vocês podem acompanhar aqui na Causa Operária TV. A gente tem vários vídeos, inclusive do próprio companheiro Rui Costa Pimenta, explicando essa questão do Talibã e do Afeganistão. E no Diário Causa Operária a gente também já tem vários artigos aí explicando a situação, porque é mesmo uma situação complexa, mas a gente não pode fazer uma análise da realidade baseada na moral, né? Em preconceitos morais, baseado no que o outro pensa, né? Porque senão, se a gente não vai apoiar o outro porque o outro pensa diferente, no caso o PCO não vai apoiar o PT porque o PT pensa diferente, então a gente não vai para frente nunca, né? A gente tem que entender aí o que está acontecendo na realidade, economicamente, materialmente, né? Quem são os inimigos, fazer uma análise de classe, né? E os inimigos dos povos do mundo inteiro. O primeiro inimigo é o imperialismo, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Bom, valeu, Mídia Mentirosa, que comentou aqui com a gente também. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um Correspondente Internacional. Tchau.